Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe você, sua vida. A gente está aqui com um pequeno estudo sobre o ministério de pastor, naquela série sobre dons ministeriais. Eu queria que você compreendesse um pouquinho algumas palavras gregas que a gente vai estar ensinando aqui, para que você possa compreender melhor ainda esse ministério, o que a Bíblia fala sobre isso, principalmente no Novo Testamento, já que no Antigo Testamento é uma metáfora, e Jesus também usou uma metáfora, não é? Quando ele disse, eu sou bom pastor, e o bom pastor, né, que é ele, daria a vida por essas ovelhas. Então, eu sei que você talvez já tenha alguns estudos, mas você pode agregar esse aos que você tem, porque eu tenho certeza que vai ser de grande conhecimento, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que talvez você nunca ouviu. Então fica com a gente e acompanhe aqui esse pequeno estudo dessa série sobre dons ministeriais. Então a primeira coisa que você vai pegar é ler a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ali a gente vai encontrar dentre os 5 dons, o dom de pastor. E para você entender isso, você precisa conhecer 3 palavras gregas. Uma delas é poimen, a segunda é presbúteros e a terceira é episcopos, que são consecutivamente traduzidas. Poimen, traduzido por pastor, presbúteros, traduzido por presbítero, e episcopos, traduzido para bispo. Então, guarde, anota aí essas 3 palavras. Poimen é uma palavra encontrada 18 vezes no Novo Testamento e ela é traduzida por pastor de ovelhas 17 vezes e para pastor de igreja uma vez, tá bom? Poimen é uma palavra encontrada 18 vezes no Novo Testamento. Traduzida por pastor de ovelhas, bicho, animal, tá bom? Aquela ovelha, aquele bichinho que Davi cuidava, tá lembrado? Então, ela é traduzida por pastor de ovelhas 17 vezes e para pastor de igreja uma vez. Por isso que a gente já disse que no Antigo Testamento é utilizado como uma metáfora e Jesus também utilizou essa metáfora para dizer quem ia cuidar da sua igreja. Lembra quando ele disse também para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lembrando que o verbo poimano, ele é encontrado 11 vezes e a maioria das vezes é traduzido como pastorear ovelhas. E a gente vai ver que lá em Efésios capítulo 4, dentro do versículo 11, quando se diz pastor ali, na verdade é esse verbo poimano, que significa pastorear. Não necessariamente está falando do pastor, mas da função de pastorear, porque Deus dá pastores, isto é, pessoas com dom, com a capacidade de pastorear a sua igreja. A palavra grega presbúteros, ela é encontrada 66 vezes no Novo Testamento, sendo 60 dessas vezes traduzida por presbítero ou presbíteros, tá bom? Então, a palavra presbúteros, ela é encontrada 66 vezes no Novo Testamento, sendo 60 dessas vezes traduzida por presbítero ou presbíteros. Vamos avançar aqui. E a palavra grega episcopos, ela é encontrada 5 vezes no Novo Testamento e ela é traduzida por bispo 4 vezes. Anota tudo isso aí. Agora, o que a gente quer dizer é o seguinte, que todas essas palavras se referem ao mesmo cargo na igreja. Elas são usadas apenas na Bíblia, principalmente por Paulo, de forma alternada. Por quê? Sempre que o apóstolo Paulo plantava igrejas, ele apontava, ou ele colocava na frente como responsável presbíteros ou presbúteros, que eram os encarregados das congregações locais. Você vai ver em Atos, capítulo 14, versículo 23, Tito, capítulo 1, versículo 5. Você está lembrado daquele texto de Tito, quando Paulo diz para ele estabelecer presbíteros em Creta, e Creta tinha mais ou menos uma média de umas 100 cidades. Então, Tito ia estabelecer presbíteros, pastores também, né, ou bispos. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas como já dizia o pastor
Antônio Gilberto, né? Nosso saudoso professor e pastor Antônio Gilberto, ele já dizia que o importante não é o título, mas é o que? A função. E qual é a função do pastor? Qual é a função do presbítero? E qual é a função do bispo? A função de ambos é pastorear. Então, a gente vai ver que não há diferença entre esses três cargos no Novo Testamento. Porque a responsabilidade deles era de agir como bispos, isto é, episcopos, e pastorear, poimano, seus rebanhos. Você lembra daquele texto de Pedro, né? Depois a gente vai falar também sobre ele, onde Pedro, como apóstolo, se coloca como presbítero junto com outros presbíteros e dá alguns conselhos, por exemplo, para eles não arrancarem, né, só as lãs das ovelhas, enfim, para eles se preocupar com a alma, se preocupar com as vidas. Vamos aqui prosseguir. Por exemplo, nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo diz o seguinte: de Mileto, aliás, o texto diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, tá bom? De Éfeso. Uma ênfase aqui adicionada, e você vai ler o texto e vai compreender isso. Que de Mileto, Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros. Mandou chamar quem? Os pastores. Então, lembre que na Bíblia, ali no início da igreja, a função do presbítero, a função do bispo, a função do pastor é praticamente a mesma. E depois a gente vai falar também em outro tópico sobre o ancião, né, que também significa presbítero ou pessoa mais velha, e a gente vai falar também sobre isso. Isso daqui é só a primeira parte, é só um contexto do que a gente ainda vai falar para você, tá ok? E o que Paulo disse a esses presbíteros quando ele mandou chamar? Ele disse o seguinte: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como episcopos, para pastorearem, poimano, olha lá o verbo poimano, a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. O bispo também aqui, geralmente, pode significar um pastor, não é? Que toma conta de outros pastores. Por exemplo, um pastor presidente, ele também está na função de bispo, porque ele comanda outros pastores, não é? Deus também deu essa capacidade a ele, de não só de cuidar da igreja, mas também de outros pastores. Você pode notar que o uso alternado das três palavras gregas não são cargos diferentes. Paulo disse aos presbíteros que eles eram os bispos e que deveriam agir como quê? Pastores de ovelhas. Isto é, lembra da metáfora do Antigo Testamento, quando Jesus disse, eu sou bom pastor, e Jesus também disse a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus usou essa metáfora para também simbolizar a igreja como ovelhas e pessoas que vão cuidar da igreja, desse rebanho de pastores. Em 1 de Pedro, como eu disse para você, capítulo 5, do 1 ao 4, Pedro disse aos presbíteros que pastoreassem seu rebanho. O verbo que foi traduzido aqui como pastorear foi traduzido como substantivo por pastor em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11. Paulo também usou as palavras presbíteros ou presbúteros e bispo, episcopos, alternadamente em Tito capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Na lógica, qualquer coisa escrita sobre bispos e presbíteros nas epístolas do Novo Testamento é, portanto, aplicável também a pastores, até porque você provavelmente não vai ver muito alguém chamando um membro, né, ou um apóstolo chamando alguém de pastor no Novo Testamento, porque a função aqui é a função de pastorear, que seria do bispo, ou também a função do presbítero. Então a gente pode concluir, à luz da Bíblia, que o pastor, poimém, como indicação de ministério, aparece somente nessa lista de dons de Efésios. Em pesquisas, nós podemos observar que esse termo era utilizado originalmente para designar pastores de ovelhas, como, por exemplo, os que recebem o anúncio dos anjos na linda cena de Lucas, capítulo 2.
Então, pastor é um uso metafórico do Antigo Testamento, como a gente já vem dizendo. Você pode ler, por exemplo, Ezequiel, capítulo 34, versículo 10, primeiro livro dos Reis, 22, 17. E esse termo ele foi usado diversas vezes em referência também a Jesus, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 31, João, capítulo 10, versículo 11, e Hebreus, capítulo 13, o versículo de número, vamos ver ali, versículo de número 20, tá bom? Hebreus 13, 20. Então você atente para o verbo pastorear, ele é conectado à igreja pela primeira vez em João, capítulo 21, versículo 16, quando Cristo diz a Pedro, pastorei as minhas ovelhas, é o mesmo utilizado por Paulo em referência ao trabalho dos presbíteros e também dos bispos. Fim aqui da primeira parte e em breve a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Anota tudo, tira as suas conclusões, leiam os textos, busquem outras referências, porque há mais de 10 referências sobre essa alternância de palavras no Novo Testamento, não só em Atos, mas também nas epístolas, tá bom? Nas cartas, você vai ver isso, ok? Anota aí e junte com todos os estudos que você já tem da EBD ou do seu seminário, e eu tenho certeza que o teu conhecimento ele vai ampliar. Eu sou ele, Maurício Batista, do Portal A Luz da Bíblia, e é sempre um prazer poder estar ensinando e, claro, também aprendendo com todos vocês. Deus abençoe a todos.